Olá pessoal, como é que vão? Beleza? Vamos iniciar aqui mais um tópico dentro da área da toxicologia. É um tópico que tem tudo a ver conosco, pois no Brasil a gente tem uma política de produção e disseminação de agrotóxicos e pesticidas que estão aumentando a cada ano. A gente fez até um fórum, não sei se vocês lembram, um fórum que falava sobre os agrotóxicos e pesticidas. Lembram disso? Foi um fórum que tinha uma reportagem, não é isso? Que o Ministério da Agricultura publicou no dia 16 de junho de 2020 a liberação de 27 agrotóxicos para o uso dos agricultores. E em maio de 2020 ele já tinha autorizado 22 pesticidas. Ou seja, só em 2020 foram 176 novas autorizações e 2 produtos que eram inéditos. Então, a gente tem aí uma quantidade enorme de produtos agrotóxicos que são utilizados no Brasil, alguns até novos com pouco grau de toxicidade, mas outros que já são conhecidos de terem um grau de toxicidade grande. Então, eu até pedi para vocês, né, no dia lá do fórum, ler a matéria, procurar, para poder estar discutindo um pouco sobre o uso de agrotóxicos. Por quê? Hoje a gente sabe que agrotóxico ele é vendido de maneira controlada. Porém, muitas das vezes acontece aqui no Brasil o quê? A compra, né, de maneira ilícita desses produtos. E aí, quando se compra de maneira ilícita, não se tem lá um engenheiro agrônomo ou alguém que prescreveu ou que tenha recomendado o uso dos agrotóxicos em determinada quantidade, as pessoas comprando de maneira ilícita não sabem fazer o preparo. E aí acaba realizando o quê? Utilizando o agrotóxico na lavoura, muitas das vezes sem a proteção devida, e os recipientes que devem ser feita a logística reversa, lembra disso que a gente discutiu? Esses recipientes que tem que ser feita a logística reversa, a gente encontra essas pessoas com falta de conhecimento utilizando novamente esses recipientes para outras coisas, acumular água, guarda uma ração e acha que uma higienização somente com água e sabão rapidamente será importante e será devida para a eliminação do agrotóxico ou do pesticida daquele recipiente. E a gente sabe que não. Então a ideia é que seja feita tudo da maneira correta, que a gente consiga fazer a nossa logística reversa, então seja feita a logística reversa da embalagem do recipiente que tem esses agrotóxicos e pesticidas. Então, para a falta de conhecimento, a gente pode causar uma intoxicação maior ainda. Para aquelas pessoas que tenham conhecimento, que a gente faça realmente o protocolo preconizado da logística reversa, a utilização dos agrotóxicos e pesticidas em percentuais que são indicados. Então, isso tudo tem essa regulamentação do Ministério da Agricultura e da Anvisa para isso. Então, só para ressaltar que está aumentando, né, a quantidade de agrotóxicos, isso reflete diretamente em nós. Bruno, por que reflete em nós? Porque é o seguinte, nós que acabamos entrando em contato com diversos produtos que possam ter agrotóxicos, principalmente os alimentos, a gente acaba ingerindo sempre um pouquinho daquele agrotóxico, um pouquinho daquele pesticida, e a gente pode se contaminar. Não quer dizer que a gente vai intoxicar. Porém, pode acontecer de intoxicar. A gente sabe até hoje que temos um padrão um pouco maior de segurança. Alguns produtos alimentícios, a gente vê bastante isso em algumas frutas, alguns selos, que são selos de procedência do fruto, né, ou do produto alimentício, alguns com QR Code, constando o histórico, né, quando foi feita a colheita, qual foi o agrotóxico utilizado, tudo. Porém, muitos a gente acaba não tendo esse controle. Então, acaba que pode ser que chegue até nós, população, consumidor final, alguma quantidade de agrotóxico e pesticida e a gente possa vir a se contaminar e talvez até se intoxicar. Bruno, mas isso é uma coisa de agora, usar agrotóxico e pesticida? Não. Existem relatos aí de uso de agrotóxico e pesticida de muitos anos atrás. Então existem algumas escritas, né, romanas e de gregos, onde eles mencionavam o uso de produtos à base de metais, como por exemplo
arsênio, enxofre, como praguicida, para controle de inseto. Tá? Então isso vem de muito tempo atrás, o uso desses materiais contra os insetos de uma maneira em geral. Depois apareceu isso muito no século XVI até o século XIX, o uso de substâncias orgânicas. Ou seja, além dos metais, substâncias orgânicas, como nicotina, os piretroides, né, que são produtos extraídos de plantas, utilizados muito com essa finalidade, inseticida, praguicida. Isso foi muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos até o século XIX. Já no século XX, começaram a utilizar novamente os metais. Então, produtos à base de cobre, chumbo, mercúrio, cádmio, começaram a ser desenvolvidos e utilizados como praguicida. Porém, com uma eficácia limitada e também relacionado à quantidade, né, desses produtos que poderiam estar contaminando o ambiente e chegando até nós. Entretanto, de um fato muito curioso é que durante a Segunda Guerra Mundial, alguns desses inseticidas foram utilizados como arma química. Então, por exemplo, o organoclorado, DDT, e o organofosforado, Charadam, eles foram utilizados, né, como na guerra como arma química e eram substâncias utilizadas na agricultura. Mas o uso deles gerava uma série de condições ali nos soldados que deixavam eles mais suscetíveis e faziam com que eles poderiam ser abatidos mais facilmente. Então, não só para fins, né, de praguicida, mas também utilizado pelo homem como uma arma química. A Agência de Proteção Ambiental nos Estados Unidos fez um levantamento mostrando que 10% dos 94.600 reservatórios de água e 4,2%, né, dos 10 milhões e 500 mil poços domésticos estavam com resíduo de agrotóxico, excedendo 0,5% acima do limite permitido, ou seja, estavam contaminados. Bruno, não é pouco 10%, é pouco 4,5%, 4,2%, mas tinham pessoas se contaminando. No Brasil, a gente tem, né, uma tentativa de fazer uma vigilância, mas ela é pequena. Ou seja, até pouco tempo não se existia uma vigilância de sistemas aquáticos muito grande. Porém, de uns tempos para cá, a gente está começando a fazer uma avaliação mais precisa em cima disso. Tratamento de água, diagnóstico de contaminação. É sempre feito pelas empresas que tratam água, mas fazer uma vigilância, ou seja, fazer uma coleta constante para se analisar se está aumentando ou diminuindo, a gente vem fazendo, até porque a gente está vendo vários problemas, como a presença da geosmina, né, que a gente está vendo há alguns anos aí acontecendo, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, a ideia de fazer essa detecção, né, por vigilância é tentar eliminar o quanto antes esses problemas. Então, só para trazer para vocês aqui o grave problema do uso de agrotóxicos de maneira não controlada, a gente teve um estudo que durou de 1976 a 1974 no Paraná. Eles pegaram 1.825 amostras de água de rio para saber se estava contaminada. Então, esse órgão aqui, a SURREMA, que é a Superintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente lá do Paraná, ela viu que dessas 1.825 amostras de água de rio, 84% delas tinham resíduos de agrotóxico. Ou seja, as pessoas não sabiam manipular esse agrotóxico que chegava na água do rio. E dessas 84% das amostras, 78% ficavam contaminadas depois de tratar a água de maneira convencional. Ou seja, o tratamento ali, sei lá, clorando, filtrando, não era o tratamento que conseguia retirar os resíduos totais de agrotóxico. Então, mostrou que mesmo os tratamentos convencionais, os tratamentos mais realizados, a gente teria aí a dificuldade de estar fazendo uma remoção dos agrotóxicos da água.
Então as pessoas estariam utilizando a água para se banhar, para beber, para reproduzir os alimentos e estavam se contaminando com agrotóxicos sem saber. Bruno, o que esses agrotóxicos vão estar gerando? Depende do agrotóxico. Então, a gente tem um grupo de lesões, né, de problemas que os agrotóxicos vão estar gerando, de acordo com a classificação dele. E aí, essa tabela vem trazendo para vocês os tipos de lesões causadas pelo agrotóxico ao homem, tipo de problemas, e qual o agrotóxico que causa isso. Então, é de uma maneira geral, tá? Que vai estar sendo mostrado os sintomas. Alguns agrotóxicos se repetem, gente. Então, se vocês olharem lá, ó, lesão hepática e lesão renal, tem organoclorado. Mas também tem, na lesão renal, fungicida, à base de mercúrio. Neurite periférica, organofosforado e herbicida, né, os clorofenóxicos. Ação neurotóxica retardada, também organofosforado. E o desfoliante. Atrofia testicular, fungicida, né, o tridemorfo. Esterilidade masculina ou, né, esterilidade masculina por oligospermia. O nematicida, né, o diclorobromopropano. E assim vai, né, uma série de outros problemas que a gente tem e ali uma relação direta com o contato com esses determinados tipos de produtos agrotóxicos. E aí, isso aqui, obviamente, né, vai ser gerado a longo prazo. Bruno, de acordo com as contaminações que você veio falando aí, em intoxicações de diversos tipos de produtos diferenciados, a gente tem sempre um antídoto, uma substância para reverter a contaminação? Não. Como eu já falei em outros momentos, a maioria não tem. E aí, como a gente procede? A gente faz umas coisas chamadas de manejo do paciente, você deixa o paciente vivo e, após você deixar ele vivo, se existir alguma coisa que possa fazer a descontaminação, a gente tenta fazer o uso dessa substância. Bruno, e se não existir? Se não existir, você tem que esperar o seu corpo metabolizar para poder estar excretando essas substâncias. Tá? Então, a gente vai estar levando muito em consideração aqui, quando a gente fala de pesticida e agrotóxico, o histórico da pessoa. Porque às vezes a gente não sabe muito bem, através dos sintomas, caracterizar. E aí lembra que eu não falei para vocês lá sobre metais, numa outra aula, no outro vídeo, falando que é importante o histórico do trabalhador. Aqui também vai ser importante o histórico da pessoa que está sendo contaminada com o agrotóxico pesticida. Ele vai falar que ele é um trabalhador rural, ele vai falar que tem uma plantação na casa dele, ele vai falar alguma coisa que vai tendenciar a ideia do problema sendo utilizado do problema sendo gerado com a utilização do agrotóxico. Bruno, eu tenho marcadores biológicos? Então, não. Então a gente vai ter que fazer o quê? São dosagens sanguíneas mesmo da presença desses agrotóxicos. Tá? Então não tem um marcador específico, como a gente viu agora, né, numa outra aula, no outro vídeo, quando a gente falou dos solventes. Os solventes têm marcadores específicos que ajudam. Agora, os agrotóxicos não. Na verdade, o que a gente vai ver, acho que de todos, só os solventes e alguns metais têm marcadores. O resto é você dosar esse produto no sangue e na urina, né, se for possível, a presença deles. Mas é principalmente no sangue. Vamos lá falar então do primeiro grupo de produtos que a gente vai estar conversando, que são os inseticidas. E aí entram aqueles inseticidas que a gente conhece, né? Eu lembro muito bem quando eu era pequeno, que era uma coisa muito comum passar aqueles carros, né, liberando inseticida, principalmente nas épocas do ano que tinha proliferação do mosquito da dengue, né? Então, no início do ano, aquele famoso carro fumacê, né, passando. Hoje passa muito menos, mas passa. Passava muito mais quando eu era pequeno. Então, liberava aquela névoa, e aí a nossa mãe falava, não, ó, cobre o nariz, cobre tudo e tal. Por quê? Eram inseticidas
que poderiam estar causando irritação de mucosa, vários outros problemas pelo contato direto. Os próprios inseticidas que a gente utilizava em casa há muito tempo atrás, eles eram a base desses produtos. Hoje não, a gente tem geralmente piretróides. Vocês vão ver que também são complicados, mas menos do que esses aqui. Mas esses inseticidas hoje, eles são voltados diretamente para o uso em lavouras. Então a gente tem os organofosforados, que é uma classe grande de inseticidas que são utilizados, que vão estar causando alguns sintomas. A gente tem os organoclorados e os piretróides, que eu vou falar com vocês mais na frente, que esses são mais conhecidos, né? São até encontrados nesses inseticidas aí normais, né? Alentrina, cipermetrina, né? Piretrina, tetrametrina, esses aí a gente acaba encontrando, tá? Mas vamos falar um pouquinho de cada um deles aí na frente, padrão de contaminação, tem antídoto, não tem, a maioria não tem, tá? Então eu vou estar conversando com vocês sobre eles com calma aí, com o passar dos slides aí à frente. Antes de falar sobre eles, eu quero pontuar principalmente o primeiro grupo ali, tá? E o segundo grupo. Os organofosforados hoje são bastante utilizados, né, em lavouras. E eles são bem complicados. Tanto organofosforados, né, e aí anda junto com o organofosforado, eu não marquei, mas é esse aqui, ó, o carbamato. Eles fazem a mesma coisa. Os organoclorados têm um índice menor de uso. Por quê? Aquele famoso DDT que eu falei para vocês lá atrás, usado em arma de guerra, fez com que os organoclorados fossem proibidos. Tá? Então o uso é restrito demais e proibido como os outros, né? Como o organofosforado, carbamato e o piretróide. Então hoje eles são mais restritos. Por quê? Foram utilizados como arma de guerra, foram utilizados de maneira abusiva, gerando uma série de problemas de contaminação e intoxicação. Então vou falar primeiro dos organofosforados e carbamatos, seguindo a ordem aqui para estar falando um pouquinho para vocês. Vamos lá falar primeiro de organofosforado e carbamato. Esses são os principais utilizados como inseticidas em lavouras, tá bom? Eles são os que mais geram óbito devido à intoxicação, claro, são mais utilizados, são os mais complicados, né? Eles têm um alto risco de agravo à saúde aos trabalhadores, principalmente rurais, que são os caras que vão usar muito isso. E um dos principais efeitos crônicos que eles vão estar causando é paralisia de nervos periféricos, porque eles podem estar gerando uma desmielinização dos nossos neurônios. Então, esse tipo de agrotóxico, eles são importantes para a manutenção da lavoura, para que ela se torne, né, viável por muito tempo e ela possa estar sendo utilizada para, né, a sobrevivência daquele agricultor, para ele vender ou para ele se alimentar. Porém, é importante que seja feito isso de maneira extremamente racional, porque todos os agrotóxicos, além, ajudam os agricultores, mas também ameaçam a vida deles, porque alguns morrem por não saber fazer a manipulação correta desses agrotóxicos. Bruno, o que esses caras vão estar fazendo? Quais são as alterações no nosso organismo que eles vão estar provocando para gerar esses sintomas? Então, vamos lá. Esses dois agrotóxicos aqui, organofosforados, simbolizados aqui pela letra OF, os inseticidas OF, eles vão se ligar numa enzima chamada acetilcolinesterase. Vamos só entender a função dela. A acetilcolinesterase ela é uma enzima extremamente importante para controlar a atividade dos neurotransmissores sendo liberados pelos neurônios, principalmente o neurotransmissor acetilcolina. Então, a acetilcolinesterase ela tem por função degradar a acetilcolina, quando eu quero reduzir aquela sinalização neuronal mediante acetilcolina. Então, tanto o organofosforado quanto o carbamato, eles têm essa ação na enzima. O organofosforado tem ação na acetilcolinesterase
Já o carbamato, ele tem ação na carbamilcolinesterase, que também é uma colinesterase. Porém, a diferença entre eles é que o organofosforado, ele faz uma ligação irreversível com acetilcolinesterase. Irreversível de maneira espontânea, né? Ele se liga com uma ligação covalente e fica lá. O carbamato, não. Ele faz uma ligação que não é tão estável, ou seja, forma uma ligação menos estável, permite que a enzima possa ser recuperada rapidamente. Então, geralmente, os carbamatos, eles fazem um efeito mais brando quando a gente fala do uso desses inseticidas. Então, o organofosforado ele gera uma série de efeitos que vão ficar por muito tempo no indivíduo contaminado, intoxicado, e o carbamato não. Esses sintomas ficam flutuando ou até desaparecem de maneira espontânea. Então, o foco principal de atenção que a gente tem são os dois, mas é muito grande quando a gente fala sobre os organofosforados. Por quê? Uma vez que eles se ligam à acetilcolinesterase, a quantidade de acetilcolina aumenta tanto que esse excesso de acetilcolina aumenta a sinalização de alguns neurônios. E esse excesso de acetilcolina vai causar uma série de manifestações clínicas, que são todas elas voltadas para a atividade excessiva parasimpática, causando o que a gente chama de síndrome colinérgica aguda. Então tem uma série, vou botar aqui uma caixa para vocês vermelha, mostrando os sintomas que são comuns de estarem aparecendo em indivíduos que se intoxicam principalmente com o organofosforado. Porque o carbamato, ele vai estar gerando esses sintomas aí, mas eles oscilam ou são em menor grau. Já o organofosforado vai gerar isso aí em maior grau. Então, o paciente intoxicado com esses produtos, o que ele vai sentir? Falta de apetite, náusea, vômito, cólica, diarreia, bronquiespasmo, sudorese, salivação, lacrimejamento. São todos esses efeitos aqui que a gente está observando são efeitos muscarínicos, são efeitos parasimpáticos. Incontinência urinária, bradicardia, entre outros sintomas. Bruno, o que eu faço então? Vamos lá. Medidas gerais. Então, a primeira coisa que eu vou falar são aquelas medidas de suporte de vida. O que são essas medidas de suporte de vida? O paciente chegou intoxicado, com uma série de sintomas, a gente vai proceder com essas medidas para manter ele vivo. Tá? E depois, sabendo qual é o agente, a gente vai proceder da seguinte maneira. Existe um antídoto? Sim, então vamos usar o antídoto. Bruno, não existe antídoto. A gente fica só nas medidas de suporte de vida. Então, quando a gente fala de organofosforado e carbamato, a gente vai fazer o quê? A gente faz primeiro isso aqui, ó. Primeiro de tudo, manter a assistência ventilatória. Então, manter uma ventilação adequada para um paciente. Aspirar secreções, mantendo a ventilação. Então, precisa respirar para ficar vivo. Contato com a pele. Olha que legal. Lavar as áreas atingidas com água fria e sabão neutro, de 20 a 30 minutos. E se for organofosforado, a gente pode acrescentar a solução de bicarbonato. Por quê? O meio alcalino estabiliza ele. Bruno, por que não pode ser água morna ou água quente? Se você usar água morna ou quente, o que vai acontecer? Você vai fazer vasodilatação e pode absorver mais esses produtos. Por quê? Os agrotóxicos, de maneira em geral, eles são solúveis com soluções que tenham solventes orgânicos. Então, a gente acaba tendo solvente orgânico e o agrotóxico. E a maioria dos agrotóxicos, todos, são lipossolúveis. Então, se porventura você melhora o perfil de absorção, eles já são bem absorvidos. Se você melhora esse perfil, esse agrotóxico vai ser mais absorvido. Então, é água fria. Cabelos e unhas.
Dobra cutânea também, não esfregar. Por quê? Geralmente causa irritação e quando você esfrega pode causar bastante dor. Tiver contato com os olhos, lavar com água ou solução salina morna durante 20 minutos. Então abre a água, deixa a bica lá e vai lavando, deixando tentar a água retirar ali o máximo do produto que esteja naquela região. Se já tiver causado irritação, usar um colírio anestésico também é legal para facilitar essa lavagem. Se o paciente ingeriu, Bruno, é interessante a gente fazer lavagem gástrica entre 4 e 6 horas após ingerir. Então, até 4 a 6 horas. Por quê? Porque eles diminuem o trânsito gastrointestinal. Então, o que, que acontece? Até 4 ou 6 horas, a gente pode fazer a lavagem gástrica. Após isso, já não é muito interessante. Em nenhuma situação é indicado induzir o vômito, porque o indivíduo pode broncoaspirar. Isso pode ser pior para ele, produzindo aí uma pneumonite química. Bruno, eu posso fazer como essa lavagem gástrica? Eu posso estar, geralmente, a gente usa carvão ativado, que é um quelante, né? Ele segura tudo. Adsorvente, né? Posso estar fazendo uso de laxativo, ok? Até para reverter a constipação do carvão ativado. Não é interessante usar laxante, vou marcar também, ó. Usar laxante oleoso, nem usar alimento gorduroso ou leite. Por quê? A gente já viu isso em outra aula, em outro momento, que é o quê? Substâncias oleosas, gordurosas, lipossolúveis, aumentam o padrão de absorção de agentes lipossolúveis. E os agrotóxicos são lipossolúveis. Controlar espasmos musculares com diazepam geralmente, convulsão, e fazer qualquer tipo de correção importante do controle hidroeletrolítico, de função renal, função hepática e atividade cardíaca. Caramba, Bruno, muita coisa, né? Mas são todas as coisas que a gente pode estar fazendo para que esse indivíduo possa se manter vivo. Isso aqui são medidas que a gente faz para manter o indivíduo vivo. Ok? E aí, com isso, a gente estaria garantindo em que ele ficaria internado, monitorado, estabilizado, e a gente poderia estar fazendo, né, a correção dessa intoxicação se houver um antídoto. Se não, a gente fica só nas medidas de suporte de vida, né, tratando, usando medicamento para tratar os sintomas e esperar o corpo fazer o papel dele, que é o quê? Biotransformar e excretar esse agente, que acontece com o tempo. Especificamente quando a gente fala de organofosforado e carbamato, a gente tem o antídoto, tá? Quando a gente fala de organofosforado. Então esse slide aqui, ele vem trazendo a informação de tratamento. Seriam coisas que poderíamos estar utilizando para tratar. Especificamente como antídoto, a gente só tem um, que antídoto é só a pralidoxima. Tudo bem? Pralidoxima é o antídoto contra a intoxicação para organofosforado. Bruno, por que não o carbamato se ele faz a mesma coisa? A pralidoxima, ela reverte a ligação do organofosforado com a colinesterase. Então, o organofosforado está fazendo uma ligação covalente, o que, que vai acontecer? A pralidoxima vai lá e retira o organofosforado da colinesterase, recuperando essa colinesterase. Então, ela volta a funcionar. Então, para o organofosforado, é indicado o uso de pralidoxima, não pode faltar, e a gente usa também atropina. Para que atropina? Todos aqueles sintomas que acontecem, que a gente viu lá no início, broncoespasmo, taquicardia, bradicardia, aquilo tudo lá, são causados pelo excesso de acetilcolina se ligando nos receptores muscarênicos. Então, a ideia de utilizar a atropina é que a gente consiga bloquear o aparecimento daqueles efeitos. Então, vamos resumir aqui. Para fazer o tratamento de intoxicação
de organofosforado e carbamato, a gente tem duas ideias, uma para cada um. Tratamento de intoxicação do organofosforado. A gente vai usar atropina e pralidoxima. Atropina para bloquear os efeitos, a pralidoxima para reverter a colinesterase. E outra coisa, gente, um não substitui o outro não, tá? Tem que usar os dois. Bruno, e o carbamato? Que ele se liga na carbamila colinesterase. Então, no caso do carbamato, por ele reverter a sua ligação de maneira espontânea e durar pouco tempo a ligação dele com a colinesterase, os sintomas não vão ser tão graves, mas eles podem acontecer. Então, na intoxicação por carbamato, a gente pode usar a atropina para reverter os sintomas quando eles acontecerem. Mas pode ser que a gente só deixe o paciente em observação, porque dependendo do padrão de contaminação, ocorre uma reversão espontânea da contaminação pelo carbamato, porque a ligação dele com a carbamila colinesterase, ela é não de maneira covalente. Ou seja, ele vai se ligar mais ou menos ali, vai gerar um pouquinho dos sintomas, dependendo da quantidade de carbamato, mas com o tempo o corpo vai excretando e vai sendo revertido todos esses sintomas. Coisa que com o organofosforado não é assim. Uma vez que ele se liga, ele vai ficar lá o tempo inteiro ligado. Então, voltando, vamos resumir de novo. Intoxicação por organofosforado. A gente precisa usar a atropina para reverter os sintomas que são bem intensos e a pralidoxima para recuperar a colinesterase. Além dos outros tratamentos que a gente falou anteriormente. Carbamato. Se a gente tiver a necessidade, utilizar a atropina, de acordo com os sintomas. Se tiver a necessidade. Se não tiver necessidade, a gente só deixa o paciente em observação. Bruno, se o paciente entrou em contato com uma pequena quantidade, vamos lá, ele entrou em contato, ele sabe, mas só que ele está assintomático. Esse paciente precisa ficar em observação por 24 horas se for um organofosforado, porque o efeito ele é mais drástico. E se for por carbamato, ele vai ficar de 6 a 8 horas somente em observação. Se depois desse tempo ele não desenvolveu nada, esse paciente é liberado e ele vai para casa. Tá? E orientado, né, de fazer o uso correto desse tipo de inseticidas e agrotóxicos. Vamos falar agora do organoclorado. O organoclorado, eles atuam principalmente estimulando o sistema nervoso central, causando uma hiperexcitabilidade. Então, se tem uma ideia que eles atuam no canal de cálcio, aumentando a quantidade de sódio, por isso causando essa hiperexcitabilidade e causando também uma grande sensibilidade cardíaca. Então, a gente tem aí mais ou menos uma ideia de problemas gerados pelos organoclorados, que foram aqueles utilizados na guerra. Então, eles são indutores também das enzimas hepáticas, em altas doses, podem causar, né, toxicidade moderada alta, são absorvidos por todas as vias, oral, inalatória e dérmica. Bruno, quais são os sintomas de intoxicação com organoclorado? Então tá aqui nessa caixa vermelha que eu botei para vocês, os sintomas de contato com organoclorado. Então, ó, náusea, vômito, diarreia, as extremidades ficam entorpecidas, né, dormentes, apreensão, excitabilidade, contração de pálpebra, tremor muscular, convulsão. Aí são sintomas mais graves, né? Coma, depressão respiratória, óbito, arritmias, né? Então, são sintomas mais graves do contato também com os organoclorados. Bruno, como que eu faço o tratamento da intoxicação por organoclorado? Tem antídoto? Então, a gente não tem um antídoto específico. Então, o que que a gente pode estar fazendo? Todas aquelas medidas de suporte de vida que a gente vem falando quase que sempre. Então, se vocês olharem, por exemplo, assistência ventilatória. A gente tem que sempre fazer isso para deixar o paciente vivo, né? Monitoramento cardíaco. Tratar convulsões com diazepam.
Tá? Então são medidas, todas as medidas que a gente vê aqui são medidas de suporte de vida. Não tem uma substância específica para fazer a descontaminação. No organo fosforado tem, no organo clorado não. Descontaminação cutânea, né, com aquelas manobras que a gente viu, lavagem com água fria durante 20, 30 minutos e sabão neutro, não é isso? Lavagem gástrica com carvão ativado. Se for uma pequena quantidade, só usa o carvão ativado e não faz lavagem. A gente pode usar laxante cartártico salino, tá bom? Para o organoclorado também não induzir o vômito, pode causar aspiração e no vômito o paciente pode ficar estressado e ter convulsão. Medidas de suporte: corrigir o distúrbio eletrolítico, arritmia, avaliação hepática, renal, hematológica. Para eliminar o organoclorado, não é efetivo usar diurético, hemopofusão e diálise, tá? Porque eles quase não ficam no sangue. E não é indicado usar alimento lipídico, no caso de ingestão, para tentar retirar esse produto. Cartártico oleoso também aumenta a absorção. E substância simpático-mimética piora o quadro de arritmia. Então a gente fica todo aqui voltado para fazer o quê? Essas medidas de suporte de vida somente mantendo o paciente vivo, esperando o corpo se encarregar de excretar o organoclorado. Vamos lá. Piretroides. Piretroides são os inseticidas que são mais conhecidos, né, mais utilizados agora, as piretrinas, que eles são extraídos de flores, ó, do gênero Crisântemo. Tá? Só que esses inseticidas extraídos da planta, naturais, eles são instáveis à luz. Ou seja, eles perdem a sua capacidade inseticida em contato com a luz. Então, para ser muito inteligente, né, o ser humano fez o quê? Produziu o piretroide sintético, que ele não degrada com a luz e ele é um praguicida. Então, o que a gente conhece hoje são os piretroides sintéticos. Então, qual é o mecanismo que esses piretroides podem causar de intoxicação em nós, nos seres humanos? Vamos lá. Então, a principal ação dos piretroides é o efeito alergênico. Então, eles são extremamente alergênicos. Além de alergênicos, eles podem atuar em canais de sódio em células nervosas, estimulando o quê? Impulsos nervosos, uma hiperexcitabilidade. Então, estimula o sistema nervoso central. Então, a gente pode estar causando manifestações clínicas como, em relação ao contato com a pele e mucosas, alergia, né, dermatite e urticária. Secreção nasal aumentada, broncoespasmo, irritação ocular e, de maneira grave, uma hiperexcitabilidade, onde geralmente o paciente pode ter parestesia e convulsão. Tá? Então, manifestações neurológicas mais graves. Isso porque eles estimulam lá toda aquela atividade neuronal. Bruno, para o piretroide, a gente tem antídoto? Não, a gente fica nas medidas de suporte de vida que eu botei no quadrinho, no retângulo vermelho. Então, quais são aquelas medidas? Aquelas que a gente já veio vendo, né, em alguns outros agentes. Então, ó, na pele, lavar com água fria e sabão neutro. Nos olhos, soro fisiológico e água corrente por 15 minutos. Se estiver doendo, pode usar um colírio anestésico. Se for por ingestão, carvão ativado, cartártico salino, né, não pode ser lipossolúvel, tá? Lavagem gástrica em grande quantidade. Pequena quantidade, só dá o carvão ativado, que ele vai absorver e você vai eliminar através das fezes. Por ser extremamente alergênico, uma das principais medicações que a gente utiliza para combater os sintomas são antialérgicos. Então, antihistamínicos, glicocorticoides. E, para melhorar o padrão de respiração do meu paciente, eu posso usar broncodilatador e, para evitar a convulsão, o uso de diazepam, que é um dos principais anticonvulsivantes que são utilizados. Tá? Além dos controles todos, né, de respiração, de
controle hidroeletrolítico, de pressão arterial, de batimento cardíaco. Então, isso tudo a gente vai monitorando, esperando o corpo excretar esse tipo de agente. Então, aqui não tem antídoto, a gente acaba não tendo nada para poder estar tentando resolver isso de maneira rápida. Outro grupo que a gente tem de produtos utilizados exaustivamente nas lavouras são os fungicidas. Então, a gente falou de inseticida contra inseto. Fungicida é contra fungo. Então, a gente está falando agora um pouco da atividade contra fungo, que é uma praga. Então, a gente tem alguns grupos aqui, né, listados para vocês de fungicidas. Tá bom? Então, tem, por exemplo, etileno bisditiocarbamato, que ele tem manganês. Manganês a gente já estudou lá quando a gente falou de metal pesado. Né? Então, a gente tem efeito carcinogênico, teratogênico, de mutação em animais de laboratório. A contaminação desse tipo de produto pode ser por via oral respiratória ou cutânea, causar irritação, causar alteração de marcha, de memória, um monte de coisa que a gente já viu lá sobre o manganês. A gente tem o trifenil estânico, que mostra que em animais de experimentação teve uma redução dos anticorpos, ou seja, um efeito imunossupressor. O captan, que é utilizado em semente, tem efeito de má formação fetal, né, o efeito teratogênico em animais de laboratório. O hexaclorobenzeno causa lesões na pele, conhecidas como cloracne, tá bom? Podendo virar porfiria cutânea. Então, todos esses fungicidas aí, eles são utilizados em lavouras e a gente pode estar entrando em contato. Porém, como se faz o tratamento deles? Somente medidas de suporte de vida. A gente não tem mais como fazer outras medidas, até porque a gente não tem antídotos específicos para se analisar aí o contato com esses determinados tipos de fungicida. Tá? Então, o tratamento é todo: esvaziamento gástrico com carvão ativado, lavagem gástrica, né? Evitar alterações de pressão arterial, dar o oxigênio para o paciente e analisar se ele conseguiu reverter os sintomas de maneira espontânea. Bem, Bruno, como geralmente as pessoas utilizam esses agrotóxicos na lavoura? Como eu falei para vocês, a gente pode ter a colocação do agrotóxico de maneira manual, e aí é bem complicado, né? Que a gente vê aqui, um indivíduo totalmente fora de paramentação. Primeiro, ele não está usando máscara nenhuma de proteção. Então ele está inalando as partículas que estão ali em volta. Outra coisa, ele está com o braço descoberto. Tá bom? Então, isso é um outro problema. O braço dele está descoberto, ele pode estar absorvendo aqui, né, a mão dele está descoberta, ele pode estar absorvendo na mão. Ah, Bruno, mas ele está de roupa. Então, outra coisa que é importante é que essa roupa não seja lavada com as outras roupas. Se a gente pode estar fazendo o quê? Uma transmissão de uma roupa para outra. Então, deixa separado, fazer a lavagem separada, para que a gente consiga garantir aí um sucesso de evitar a contaminação. Tá? E olha só a quantidade que ele está jogando ali. É importante ressaltar que os agrotóxicos eles devem ser utilizados em uma determinada fase da planta. Ou seja, não é nem muito no início. Se você usar muito no início, a praga vem. E se você usar muito no final, quando você fizer a colheita ali, vai na colheita. Então tem um tempo de carência específico para uso desses agrotóxicos. Bruno, mas e aquelas regiões que são extremamente grandes? Aqui é menor, dá para ele fazer manualmente. Ele tem que estar sendo orientado, né? Porque ele tem algumas áreas ali descobertas e ele tem que tomar cuidado para evitar contaminação com outras roupas e outras pessoas. Né? Imagina, ele sai daqui, chega em casa, abraça a esposa. Já contaminou a esposa. Tá? Aquelas áreas enormes, vários hectares. A gente pode estar fazendo a nossa pulverização através de aviões. Então, são aviões, né, que servem só para fazer isso. Então, a gente pode estar pulverizando através de aviões agrícolas. Porém, é importante o quê? Eu vou marcar aqui, que tenha essa sinalização adequada. Por quê? Essa sinalização adequada
ela é crucial para que se faça a pulverização na região específica que a gente tem que fazer a pulverização. Então, houve um caso até no estado de Goiás, há muito tempo atrás, onde se tinha assim um leito de árvores igual essa foto, e o avião estava vindo por trás desse leito de árvores e ia descer aqui na lavoura e liberar e pulverizar o agrotóxico. E o que aconteceu? Quando ele passou pelo leito de árvores, colado com as árvores tinha uma escola. Então, quando ele começou a descer e abriu a escotilha, parte desses agrotóxicos foram liberados. Quando ele percebeu que tinha uma escola, ele fechou na hora. Porém, um pouco do agrotóxico entrou em contato com aquelas crianças. A sorte que ele estava numa quantidade permitida, onde só teve no máximo algumas irritações, né, de mucosa, um pouquinho de falta de ar, mas acho que nenhuma criança morreu. Então, esse é um outro detalhe que tem que ser muito importante. A sinalização da região que vai ser pulverizada. Então, é importante que a gente faça a sinalização correta da região a ser pulverizada para que a gente consiga e garanta que vai ser somente jogado ali. E outra coisa, o avião ele tem que ir bem próximo da lavoura. Se ele solta um pouco mais no alto, o vento leva. Então tem uma série de instruções que devem ser seguidas. O piloto ali tem que ter conhecimento disso tudo, tem que ter habilidade para evitar que a gente faça contaminação a outras pessoas, não é isso? Outra classe de agrotóxicos que a gente tem são os herbicidas. Esses aqui, então, o uso deles é bem complicado, porque alguns deles aqui foram utilizados na Segunda Guerra, tá? Como arma química. Como, por exemplo, tá aqui ó, o agente laranja. Ele foi utilizado na guerra como arma química. Então, a gente tem aqui dos herbicidas. A gente tem paraquat, muito conhecido, glifosato, Roundup, muito utilizado, um desfolhante, pentaclorofenol, né, derivados do ácido fenoxacético, são esses 4 aqui dos mais conhecidos. E a gente tem aqui, né, dos derivados do fenoxacético, o agente laranja, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, ele não é mais utilizado, né, que é a mistura de 2 ácidos do fenoxacético. Então, por causa dos problemas que foram utilizados na guerra. Vamos lá. Características desses herbicidas, né, que tem outros aqui importantes. Eles, utilizados de maneira controlada, eles não vão gerar tanta intoxicação grave, mas intoxicação branda podem causar. Então, alguns aspectos importantes, né, de termos a redução dessas intoxicações. A gente tem em grandes lavouras a capina mecânica e não a capina manual. Então você tem máquinas que vão lá fazendo a capina. Outra coisa que diminui as intoxicações graves. Eles são utilizados muito para ferrovias e em vias públicas, como agente desfolhante. Então o uso é um pouco mais, vamos dizer, controlado. Falando especificamente do agente laranja, né, a gente tem aqui ó, os clorofenóxis, que são os herbicidas mais utilizados. Porém, a disseminação do uso deles como arma de guerra, como agente desfolhante no Vietnã, fez com que eles fossem utilizados de maneira bem restrita. Tá? Então, o diclorofenoxacético, ácido triclorofenoxacético, eles misturados que eram agente laranja. E por que eles eram utilizados na guerra? É o seguinte, para entrar na mata, às vezes o soldado ele entrava em contato com muitas plantas. E ele tinha que ficar cortando para poder passar. Então, geralmente, o que acontecia? Vinha um avião, soltava lá esse desfolhante, então as folhas secavam e aí o soldado conseguia passar. Só que esses produtos persistiam no ambiente e causavam toxicidade para os soldados. Então, depois que eles descobriram isso, eles começaram a utilizar esses produtos como arma de guerra, uma arma química. Voltando aqui, a gente tem um outro que é muito perigoso, tem que ser tomado muito cuidado, que é o paraquat. Ele é um clorofenóxido de dinitrofenóis. Ele é altamente tóxico. Ó, 50 ml dele
se for ingerido, pode levar ao óbito de 3 a 10 dias de um indivíduo. Então, ele causa lesões no local e renais muito graves, além de fibrose pulmonar irreversível. Esse aqui, ele é muito utilizado na agricultura e um herbicida de contato em vias públicas. Bruno, como é que eu julgo aqui um tratamento relacionado ao paraquat? Vamos lá. Eu posso fazer, ó, se for ingerido, lavagem gástrica. Posso usar cartático salino, que é um laxante. Posso estar utilizando um outro produto que chama terra de Fuller, ou carvão ativado, como eu já falei. E essa lavagem gástrica pode ser feita várias vezes, tá, gente? Até conseguir se fazer uma remoção mais intensa, né, desse produto. Eu posso, no caso específico do paraquat, fazer uma hemodiálise ou uma hemoperfusão, que só ajuda a remover ele. Além das medidas de vida, manter vias aéreas liberadas, não é isso? Posso administrar oxigênio, mas não de maneira excessiva, para evitar lesão pulmonar, e ficar somente nessas medidas de vida, porque o paraquat, nós não temos uma substância específica como antídoto para o paraquat. Então a gente fica só nas medidas de suporte de vida, esperando o corpo estar excretando. Eu não podia deixar de falar também do glifosato. O glifosato ele é muito utilizado como desfoliante, conhecido como Roundup. Eu tenho uma absorção oral de 36%. Eu só vou conseguir eliminar quase totalmente o glifosato após 7 dias. Então, é bem complicado o uso dele. Uma ingestão de 0,5 ml por quilo, o paciente já precisa ficar hospitalizado e monitorado. Dose de 25 ml pode causar lesões gastroesofágicas, ou seja, lesões críticas. Quais são as manifestações clínicas do contato com glifosato? Então, vamos lá, vou botar aqui de vermelho. Se for ingerido, irritação de mucosa, né, gástrica, hipotensão, acidose, insuficiência pulmonar e oligúria. Contato com a pele, vermelhidão, ulceração na pele, vesículas e necrose da pele. Contaminação da unha, manchas brancas, rachaduras e perda de unha seguida por regeneração normal. Inalação, os problemas respiratórios, né, podendo ter epistaxe, né, o sangramento, cefaleia e tosse. Contato com mucosa ocular, inflamação da córnea, né, inflamação da conjuntiva, ficando com a visão opaca. Bruno, como é que eu trato? Então, vamos lá. Todo tratamento ele é voltado para medidas de suporte de vida. A gente não tem antídoto contra o glifosato. Tá? Então segue o padrão de todos os outros, né? Que todos os outros a gente está vendo que não tem antídoto. São as medidas de suporte de vida. E as medidas de suporte de vida são as mesmas. Ó, assistência respiratória, assistência venosa, lavagem gástrica, não induzir o vômito, intubação se for necessário, monitoramento cardíaco, hipotensão tratar com medicamentos e você esperar o corpo eliminar esse determinado tipo de produto. Então não tem um antídoto específico para o tratamento da intoxicação com glifosato. O último herbicida, né, que eu vou estar falando para vocês é o pentaclorofenol. Então ele é muito utilizado em madeira, tá? Porque ele é muito conhecido como ser um cupinicida, para cupim. Então ele é bem absorvido pelas vias cutânea, digestiva e respiratória. Geralmente ele não se acumula no organismo, mas várias doses ele pode se acumular. Ele pode desenvolver sintomas como cloracne, aquelas lesões na pele, de coloração amarelada da pele também. Manifestações clínicas, dificuldade de respirar, hipertermia, fraqueza, convulsão e perda de consciência. Bruno, o que eu faço para tratar paciente intoxicado com pentaclorofenol? Somente medidas de suporte de vida. Então tá aqui, ó, o tratamento é todo com medidas de suporte de vida. Usar
substâncias eméticas que possam induzir o vômito logo após a ingestão. Após muito tempo não adianta. Lavagem com carvão ativado e combater os sintomas. Hipertermia, o distúrbio eletrolítico causando alteração de pressão arterial, convulsão, lavagem do corpo. Isso tudo a gente pode estar fazendo para as medidas de suporte de vida. A última classe de produtos que eu vou estar falando para vocês são os raticidas. Okay? Os raticidas são substâncias que a gente tem que prestar bastante atenção. Tem até um artigo, se eu não me engano, eu coloquei na AV2 para vocês, que é a base de raticida, do super varfarin. Então, os raticidas ou rodenticidas, né, são utilizados para exterminar roedores. A gente tem uma grande quantidade de raticidas hoje utilizadas de maneira comercial. Porém, a gente ainda tem aqueles que são manipulados de maneira clandestina, que são os à base de... Aí não pode ser utilizado, tá, gente? Mas tem pessoas que ainda comercializam a base de organofosforado e carbamato. Então, aquele famoso chumbinho que a gente vê vendendo de maneira clandestina, ele é a base de organofosforado ou carbamato. E ele vai causar todos aqueles sintomas que a gente viu lá no início, podendo estar gerando todos aqueles sintomas no rato. Não é à toa que a gente vê bastante sendo falado que o efeito desse tipo de produto é mata e seca o rato. Né? Você libera secreções e mata o rato. Os raticidas que a gente tem hoje, uso mesmo, bem conhecidos, um deles, e liberado, são os derivados da idandiona, que são os derivados da idandiona e cumarínico. Então, são os raticidas que a gente tem o uso hoje, até compra no mercado esses. São vários, né? Está botando aqui alguns exemplos, o nome deles. Tem que tomar muito cuidado, porque eles são comercializados, eles parecem doces, biscoitinhos. Então, muito cuidado de deixar livre na sua casa, porque as crianças podem pegar esses produtos e possivelmente ingerir. Aí é um problema sério. Não é interessante fazer o uso desses produtos para os ratos e você abrir o frasco, ou o recipiente lá, ou a embalagem. Por quê? É importante que o animal chegue até lá e rasgue para ter curiosidade e abrir. Então, é importante também a gente manter a embalagem, até porque o animal não sente o nosso cheiro. Você só colocou lá e ele vai atrás do produto. O que esses cumarínicos causam? Vamos lá. Cumarínico, como a gente já viu lá em medicamentos cumarínicos, como a varfarina, que é um anticoagulante, ele vai inibir o quê? Vai inibir a vitamina K redutase. Ou seja, inibe lá no fígado a formação de fatores dependentes de vitamina K. Com isso, a gente não tem os fatores de coagulação causando a hemorragia. Então, os animais comem esse produto e começam a ter sangramento e morrem por causa desse sangramento. Se o indivíduo ingerir, o que a gente pode estar fazendo? A gente tem as manifestações clínicas que são rapidamente observadas. Náusea e vômito, no caso da ingestão, sangramento de vários órgãos e vários locais, gengival, nasal, tosse com sangue, melena, né, fezes com sangue, urina com sangue, aparecimento de hematoma, equimose. Em casos de grande quantidade, o paciente pode ter uma hemorragia generalizada, podendo chegar a ter choque e coma. Então, é importante que nesses tipos de contaminação, o paciente seja monitorado constantemente, onde a gente faça, né, a dosagem do tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada. Ambos os testes, com o efeito dos anticoagulantes, darão um tempo muito elevado. E esses testes servem não só para diagnosticar, mas também para o quê? Para podermos perceber se está se resolvendo o problema. Ou seja, esses indivíduos que estão contaminados, a gente dosa, né, o tempo de protrombina e tromboplastina parcial ativado, e o resultado dá sempre um valor alto. Por quê? Vai demorar muito para coagular.
E a gente consegue ver a resolução porque esse tempo ele começa a reduzir. E o indivíduo começa a recuperar os fatores e voltar a coagular. O tratamento ele é dividido em 2 etapas. Uma etapa, medidas de descontaminação e de suporte de vida, que é a lavagem gástrica com carvão ativado e manter o suporte de vida, assistência ventilatória e tudo que a gente já veio vendo desde o início aqui dessa aula, desse vídeo. Especificamente para os cumarínicos, a gente tem um antídoto. Então voltou a ideia do antídoto, tá? Mas é só para esse produto. Qual é o antídoto contra os cumarínicos? Vitamina K. Então a gente tem, para reverter esses sintomas de hemorragia, a administração indicada de vitamina K. Pode ser intravenosa ou intramuscular. Então, em crianças, 0,6 miligramas por peso, por quilo, e de 10 a 20 miligramas por quilo de peso em adultos. Bruno, quando que eu sei que reverteu? Vamos lá, você dá uma dose e avalia o paciente. Ok? A cada 8 a 12 horas, você vai repetir da administração. E no ato da administração, não ultrapassar 1 miligrama por minuto. É interessante também, dependendo do paciente, realizar uma transfusão sanguínea ou dar o plasma fresco. Para quê? Para você ter os fatores e voltar a coagular. Ok? Então, seria as medidas mais específicas de tratamento com um antídoto para a intoxicação com os cumarínicos. Não posso deixar de falar de um outro produto que é raticida, que é proibido, mas ainda tem a venda clandestina, que é a estricnina. A gente falou disso lá na frente, lá naquela primeira aula, quando eu falei de um arbustozinho que causava muitos problemas. Então, a estricnina, ela causa o quê? Ela gera uma grande excitabilidade da medula, fazendo com que o neurônio motor perca a sua estimulação. Então, esse neurônio motor perdendo o seu controle de estimulação, ocorre uma contração simultânea de todos os músculos. Então, o principal problema da estricnina é a convulsão. Começa com 30 minutos, com rigidez de pescoço e de face. Depois a gente tem uma hiperreflexia e hiperexcitabilidade, gerando convulsão generalizada. E o óbito ocorre geralmente entre a segunda e a quinta crise, porque o paciente vai ter insuficiência respiratória. Né? Isso acontece também com o animal. Né? Então, no caso da estricnina, a gente tem como fazer o diagnóstico? Tem. A gente pode fazer uma CCD. Ó. Você faz um lavado gástrico, pega o sangue e urina e faz a CCD para identificar a estricnina. E o tratamento todo, ele é voltado para as medidas de suporte de vida, que não tem antídoto. Então, ó, hospitalização, não provocar vômito, controlar convulsão, lavagem gástrica com carvão ativado e diazepam para convulsão, porque aqui usa muito diazepam, porque o principal sintoma da estricnina são as convulsões. Penúltimo que eu vou falar, o arsênico, ele é proibido, mas ele é uma raticida de distribuição clandestina. O arsênico a gente já viu, que é derivado do arsênio, não é isso? Ele vai gerar manifestações como, deixa eu marcar, ó, gosto metálico, queimação na boca, diarreia, hemorragia, sonolência, insuficiência renal, coma, convulsão e a morte entre, aí vou botar a linha, tá, para ficar melhor, ó, 24 horas e 4 dias. Como é que eu faço o diagnóstico do arsênio? Então, vamos lá. Posso fazer diagnóstico de arsênio no nosso organismo, na urina, fazendo teste de Hens. Tratamento. Vamos lá. Tratamento. Descontaminação imediata. A gente vai fazer, no caso de ingestão, lavagem gástrica com carvão ativado. Bruno, o arsênio tem antídoto? Tem. A gente já estudou em metais, que é o dimecaprol. Então, uma administração intramuscular de 3 a 5 miligramas por quilo a cada 4 horas, por 2 dias, e depois vai reduzindo a dose e espaçando também as administrações. A gente pode fazer também hemodiálise para remover rapidamente, no caso de insuficiência renal, remover o arsênio. Além das medidas de suporte de vida que são feitas.
Então, aqui no arsênio, a gente tem um antídoto, que a gente já estudou isso quando a gente falou de metais. O último que eu vou falar para vocês é o fluoracetato de sódio. Esse é utilizado como raticida, mas em situações especiais, né? Então, alguns locais a gente tem a presença dele. Então, por exemplo, algumas empresas podem ser liberadas o uso, mas comercializar não pode. Ele faz inibição do metabolismo celular, depleta a energia e causa morte. Manifestações clínicas, vamos lá. Uma série de coisas ele pode estar causando. Apreensão, alucinação, visão borrada, né, que é o nistagmo, fasciculações e alteração de sensibilidade de face. Convulsão generalizada, depressão neurológica e morte por insuficiência respiratória. Intoxicado com fluoracetato é mais raro, mas o paciente ele pode ter, né, problemas de insuficiência respiratória devido a quadros convulsivos seguidos. O paciente tem alterações de pressão arterial, como taquicardia ventricular, que aí sim pode evoluir para uma fibrilação ventricular e o paciente morrer. Bruno, como é o tratamento por fluoracetato? Não tem antídoto. O fluoracetato, a gente pode induzir o vômito logo após a ingestão. Se souber que alguém foi, né, contaminado ou ingeriu o fluoracetato, pode fazer o vômito, a indução do vômito. Lavagem gástrica com carvão ativado, usar benzodiazepínico para controlar a convulsão e fazer oxigenoterapia e respiração mecânica se for necessária para manter o paciente vivo. Antídoto específico para o fluoracetato de sódio a gente não tem. Com isso eu encerro aqui o tópico que eu queria estar abordando com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro nosso, até um próximo vídeo e um grande abraço a todos.